boa noite aqui para quem tá chegando, pra gente começar a nossa live de hoje, que é sobre atalhos pra gente progredir no pole dance. Venho fazendo uma série de lives, eu ia falar uma série de séries, para ajudar vocês já a colocar em prática bastante coisa pra semana que vem e para vocês conseguirem já evoluírem, mesmo que um pouquinho. Todas as dicas que eu tô passando todos os dias aqui é muito importante para que vocês consigam fazer aí na casa de vocês, tá? Bom, deixa eu desligar aqui a música. Lembrando, se você conhece alguém que faz pole dance, não esquece de enviar essa live, tá com conteúdo muito legal. As lives estão ficando salvas, tanto que eu não tô postando nada pra vocês, pra deixar numa sequência. Então salva a live, depois vai lá, lava uma louça, arruma uma casa, bota pra escutar a live, tá? Lembrando, tem alguma pergunta, quer fazer uma pergunta, manda aqui no final da live, certo? Ontem foi muito legal. Eu recebi uns feedbacks bem legais sobre as dicas de exercícios, né, que eu passei pra vocês, dos movimentos. E sábado e domingo, gente, vai ter live prática. Sábado, a gente vai fazer uma live ao meio-dia pra vocês fazerem o Batman em 10 minutos. Tati, eu não faço inversão, eu não faço Batman, eu vou conseguir fazer? Sim. Para esse treino a gente precisa ter a barra em casa, tá? Eu optei por isso para vocês entenderem como que funcionam os educativos, como é que eu faço para vocês. Então, sábado, meio-dia, a gente vai fazer o Batman 10 minutos. E no domingo, às 10 horas da manhã, a gente vai fazer um treino de flex para coluna, para ponte, para meia-lua. E amanhã também tem live, depois eu falo qual que é o tema de amanhã, tá? Amanhã é o mesmo horário, às 20 horas. Bom, vou começar então o conteúdo aqui de hoje, que todo mundo quer um atalho, né? Todo mundo quer um milagre, na verdade. Não, tô brincando. Existem formas, sim, da gente evoluir de uma forma mais rápida e eficiente no pole dance. E, gente, essas formas são detalhes que fazem as grandes diferenças e, inclusive, tá no nosso dia a dia. Então, anota aí, se você tem papel, caneta, chega anotando tudo, porque eu tenho certeza que a próxima vez que você for fazer sua aula lá no presencial, você vai pensar em tudo aqui que eu tô te falando, tá? Bom, começar, que eu já falei aqui pra vocês sobre os treinos além das aulas de pole dance. Quem me acompanha sabe que eu sempre foco nesses treinos além das aulas de pole dance. Então, eu passei aqui pra vocês como vocês podem fazer. Exemplifiquei de várias formas como vocês podem organizar esses treinos além das aulas de pole dance. Não deve ser, gente, muito pesado, tá? Quando eu falo um pouquinho todos os dias, é para vocês fazerem mesmo uma sequência de treino de braço e de abdômen num dia, no outro dia perna e glúteo. Então é para vocês, um pouquinho todos os dias, é uma construção. Então, esses treinos, além das aulas de pole dance, vocês podem fazer 5 aulas de pole dance, Tati. Eu faço 5 aulas de pole dance na semana. Faço os treinos além das aulas de pole dance. Vocês acham que quem joga futebol, quem pratica esporte olímpico, qualquer tipo de esporte olímpico, faz só a modalidade? Não, eles fazem treinos além do esporte que eles praticam também, tá? Se você tá numa rotina onde você vai precisar ensaiar para a coreografia, você está se preparando para um campeonato, aí é um pouco diferente, tá? Então, o foco nos treinos além das aulas de pole, eles vão diminuir um pouquinho e a gente vai focar mais no que é necessário para o momento, tá? Então, a gente foca na necessidade do momento. Vou competir, vou apresentar, foca lá. No dia a dia, treinos além das aulas de pole. O que fazer eu já passei aqui para vocês também. Coisa importante, gente, sem querer a gente falta muito das aulas presenciais. Aí depois chega lá e ainda culpa a professora, mas não tô conseguindo evoluir, o que será que tá acontecendo? São as faltas. Muitas alunas fazem só uma aula na semana e querem evoluir, e falta 2 semanas seguidas e fica um espaço de tempo muito longo. O que acontece? O nosso corpo, ele precisa de um intervalo para fazer a recuperação muscular, metabólica, hormonal. A gente precisa ter esse intervalo. Só que quando a gente ultrapassa esse intervalo, aí a recuperação acontece, mas aí o corpo entra num estado meio que acomodado, e daí você vai ter que sempre ir dando passos para trás, voltando para poder evoluir. Então volta, cada vez que você falta, não é uma questão assim, é uma faltinha só, mas cada vez que você falta, é como se você desse um passinho para trás para depois ir para frente de novo. Faltei, volto lá atrás
e voltei. Agora você tá indo, você vai caminhando aos pouquinhos. Vez ou outra faltar, ok, tá? Os treinos além das aulas de pole também. Cada vez que você deixa de fazer, é um pouquinho que você deixa de ganhar, que vai influenciar nos movimentos que você vai aprender, na fixação, na aprendizagem de novos movimentos. Então, os treinos além das aulas de pole também, eles não devem ser colocados como, vou faltar, depois eu faço. Não, deixa para amanhã que você pode e deve fazer hoje. Bom, respeitar as progressões. Existem muitas pessoas que não têm paciência com ela mesma e daí acaba não respeitando as progressões. Então a professora passa e fala assim, que chato, mas eu já faço isso. Não importa, faça mesmo, ainda mais se é chato, é porque você tem que fazer, tá? Respeite as progressões, respeite o que a professora vai te passar. E mesmo para treinar em casa, eu vou fazer alguma coisa, lembra que eu falei? A gente tem que saber o que a gente vai treinar, senão fica perdido, senão fica inventando moda. Não inventa moda. Tá? Então, respeita essa progressão sem inventar moda. Não queira fazer um Aisha se você não domina um butterfly. Isso aí, gente, é assim... Por quê? As pessoas têm a impressão que se ela pula etapas, ela vai alcançar mais rápido o objetivo. Pelo contrário, ela vai demorar muito mais, porque é trabalhoso alcançar o objetivo. Então, as pessoas, elas querem atalhos para não ter que ter esse trabalho. Só que esses atalhos é justamente o trabalho que a gente tem que ter. Então, assim, os atalhos, eles ajudam a gente a evoluir mais rápido. Sem esses atalhos, o que acontece? Eu não evoluo, eu fico lá para trás. Então, tomem bastante cuidado quando vocês forem fazer progressões, quando vocês forem fazer movimentos mais avançados. Retoma, olha, tem alguma... eu fiz um movimento e não deu certo. Nossa, tem algum movimento antes desse que eu possa fazer que eu vou me sentir mais segura? Vai me deixar mais segura nele? A professora fala, tem. Então vai lá. Movimentos regressivos ou progressivos. Eu chamo de regressivo e progressivo. Tem alguns estúdios que chamam de... uma amiga minha... facilitador, dificultador. Então, cada estúdio usa um termo e tá tudo bem. Importante que a aluna consiga tanto recuar como avançar, tá? Experimentar novas vertentes. Anota isso, gente. A gente tem uma tendência de ser muito quadradinho. Eu falo porque eu tenho essa tendência. Eu amo força, vocês sabem disso. E a gente tem essa cabeça de tipo, não, eu não gosto disso. Eu brinco, né, que eu não sou do sensual. Apesar de ter já substituído uma amiga minha que dá aula, de já ter feito aula, inclusive de pleaser, eu me divirto, assim, o sensual é pra eu me divertir. Eu falo, gente, eu pareço uma vareta fazendo um body wave. E eu uso isso como diversão. E é importante também, de vez em quando, eu ir lá e fazer uma aula dessa. É gostoso, o nosso corpo, ele vai se adaptando se a gente mantém os mesmos estímulos. Eu vou falar um pouquinho disso depois também. Mas quanto mais novos estímulos a gente tiver, melhor é, tá? Por isso que os treinos além das aulas de pole também são importantes, porque é novo estímulo entrando ali para você adaptar. E quando o seu corpo tem que adaptar ao novo estímulo, o que acontece? Ganho de força, ganho de coordenação, ganho de flexibilidade, ganho de potência, de velocidade. Então, novos estímulos são muito bem-vindos. Tati, eu faço aula de... Nossa, eu não sou... Eu falo, gente, eu não sou do sensual. Eu amo pole contemporâneo. Hoje eu coloquei nos stories um TBT. Eu amo. Foi uma primeira apresentação minha de contemporâneo. Eu amo. E assim, o sensual eu não gosto. Exótico, nossa, exótico é muito difícil pra mim. Mas vez ou outra eu falo, eu vou lá fazer, sabe? Então quebra um pouquinho isso. Se permita, né? Faz uma aula de tecido, se permita o novo também. É bem importante pra gente evoluir também. Gente, uma coisa importantíssima. Você tá lá na aula de pole dance. Tudo que eu falo pra vocês, eu já passei por isso, tá? Só que o meu é um pouco diferente, porque eu sei que não pode fazer isso. Ficar conversando, né? Eu sei que a gente quer trocar uma ideia, ficar, né? Conversa, às vezes a gente tá num dia mais triste, as amigas ajudam a gente, mas tomem cuidado, porque às vezes sua professora vai passar 5 movimentos, só que você conversou tanto que você vai conseguir fazer só 2 e você nem vai fazer as repetições dele. Então, cuidado, conversas, tem que conversar.
Mas assim, dose um pouquinho, né? Não fica... Eu já cheguei, gente, a fazer aula de pole, que eu fiz só aquecimento, fiquei enrolando e era assim, lá na onde eu treino tem ficha, daí, tipo, tinha acho que 6 movimentos, eu fiz só 2 e saí super mal da aula. Ai, então assim, não conversem, tipo, eu fiquei lá... Fiquei meio assim, aí fiquei conversando, falei, poxa, aí acabou a aula, falei, nossa, já acabou, e eu fiz só 2. Então, assim, cuidado com as conversas, porque isso a gente acha que não tô falando pra vocês não conversarem, vocês têm que conversar, mas só medir, assim, né, no intervalinho que vocês estão dando, vai tomar água, mas cuidado com muita conversa. Outra coisa também, a professora passou assim, faz 2 de cada lado, faz 2 vezes para um lado, 2 vezes para o outro, ou faz 1 pro lado ruim e 2 pro lado bom. Primeiro, faça sempre o mesmo número de repetição. Segundo, se der tempo, faça mais repetições. Ai, mas é cansativo? Faça mais repetições. Se a professora for passar para outro movimento, você acompanha. Mas se ela for passar para outra pessoa e sobrou um tempinho, repita. Gente, tudo nessa vida é repetição. Treino, ganho, é tudo repetição. Ninguém acorda 6 horas assim, é repetição, sabe? Fome a gente tem sempre no mesmo horário, porque é repetição. Tudo é repetição. Tudo que a gente consome no nosso corpo é através de repetição. Então, repitam. Ela passou 2 séries, 2 vezes cada lado, faz 3. O meu lado, o que eu gosto muito, gente, que ajuda muito, é sempre fazer uma repetição a mais pro lado ruim. Um exemplo. Na musculação, a gente tende a ter um lado mais forte que o outro, né? Então, existem algumas formas, algumas estratégias pra gente tentar nivelar o máximo possível de força entre, por exemplo, pernas, né? Sempre uma perna vai ser mais forte que a outra, ou mais flexível que a outra. Então, na musculação, o que a gente pode fazer? Mexer na carga, mexer na repetição, mexer no intervalo, mexer no exercício. Então, tem algumas estratégias. E no pole, qual que é a estratégia? Aumentar a repetição do lado ruim, tá? Então, e lógico, fazer os treinos de força, os treinos além das aulas de pole. Então, lado ruim, vamos tratar ele com bastante carinho. É que gostoso fazer haste, fazer iguana, fazer handspring, fazer parada de mão, com uma mão só do lado da barra. Para os 2 lados, inverter. Gente, eu inverto, não tem lado bom, lado ruim, assim, é igual os 2 lados, não tem isso. Super inversão, a inversão de pescoço, os 2 lados. Então, assim, pra mim é muito comum, muito normal. E eu vejo que os alunos, nossa, mas você consegue os 2 lados? Gente, tem que ser assim. É lógico, um lado, alguns movimentos têm mais dificuldade, eu falei aqui pra vocês essa semana, e outros, menos dificuldade. Mas esse é um atalho importantíssimo pra evolução. Principalmente se você quer fazer uma coreografia, você quer participar de campeonatos. Por quê? Na coreografia, se a gente tende a fazer tudo para um lado só, sobrecarrego aquele lado, perco força, vai chegar no final da coreografia, não vou conseguir fazer mais nada. Por quê? O lado bom fadigou, o lado ruim não faz nada. Então é muito importante, gente, para nossa progressão, fazer sempre para os 2 lados, por vários fatores que eu acabei de passar para vocês. Treinos, Tati, muita gente dá essa desculpa, não tenho barra em casa, e aí, o que eu faço? Treinos em casa funcionam? Sim. Os treinos que eu falo para fazer sem a barra são sempre conectados a movimentos do pole, tá? Sempre eu falo porque é onde você vai usar a força. Tati, e musculação e outras atividades, pilates e natação. Ajuda, mas se o objetivo for muito específico para pole dance, você vai ter que conversar com o seu professor. Existem, assim, tanto o pilates, a musculação, que pode ser mais individualizado. Mas eu quero fazer um treino de corrida. Isso vai te trazer condicionamento, vai te ajudar, sim, mas não é tão específico para o pole. O que você pode fazer? O pole dance é uma atividade, gente, principalmente para quem dança, para quem faz a parte do sensual, de apresentações, que a gente sobe dessa frequência o tempo todo, né? A gente movimenta o corpo todo. Então, quanto mais exercícios vocês fizerem que movimentar o corpo todo, melhor, tá? Porque é mais parecido com o tipo de movimento e de condicionamento que a gente precisa para trazer pro pole. Então, corrida, eu falo para vocês, eu não gosto de correr, mas eu sinto a necessidade por uma questão de função cardiovascular, de desestressar um pouco. Eu corro 5 km, parece que eu corri 15, então assim, pra mim é pesado e é uma vez na semana. Pro pole, eu não sinto que faz diferença, tá? Mas pra mim, faz. Só que eu faço a corrida sem pensar no pole. Natação, eu gosto de nadar, eu tenho que tomar muito cuidado, porque no pole a gente usa muito o ombro, faz tempo que eu não nado, mas sempre quando eu volto a nadar,
eu tenho que tomar cuidado no ombro. Vai me ajudar um pouco na mobilidade de ombro. Eu gosto da natação porque ela ajuda a soltar bem o meu ombro e me ajuda no pole. Mas assim, não é específico, tá? Eu tô dando exemplos pra vocês. O Pilates ajuda bastante porque a gente usa uma força... tem muitos movimentos que a gente usa a força excêntrica. E dependendo do Pilates, você vai usar bastante a força... Excêntrica não, a força isométrica. Dependendo do movimento, ou do Pilates, do lugar que você vai fazer, você vai trabalhar bastante a força isométrica também. Então, quando a gente entra no movimento, estabiliza, mantém o movimento, a gente tá fazendo força, um monte de pontos, né? E no Pilates também. E o Pilates tem essa parte de coordenação, você faz um movimento com a perna, o outro com o braço, tem que fazer força de abdômen. Então, assim, o Pilates ele é bem indicado, recomendado para quem faz pole dance também, mas sempre conversa com a sua professora, com o seu professor, que você faz pole, que você precisa trabalhar tal força, mostra o movimento, isso é muito importante. Vai fazer musculação. Na plataforma do Pole Todo Dia tem treinos de musculação, inclusive eu vou acrescentar mais treinos lá. Tem treinos de musculação para pole dance, e tem toda uma estratégia, o porquê dos movimentos, né? A gente tem até os videozinhos mostrando, porque assim, parece que não, mas dá diferença. É um treino básico? É um treino básico, aí eu explico para quem já faz musculação e tá começando pole, para quem nunca fez musculação e tá começando pole, para quem faz pole e musculação. Então tem vários tipos de treino para você fazer 2 vezes na semana de musculação, ficha ABC, ficha ABCD 4 vezes na semana. Então tem várias. Eu quero fazer musculação para ganhar força para conseguir fazer parada de mão. Tem um treino de musculação específico para parada de mão. Então assim, são várias as estratégias que a gente usa. Então, gente, os treinos além das aulas de pole vai muito além de treino, né? É muito legal esse mundo e eu amo, porque é um mundo de possibilidades infinitas e a gente às vezes fica muito preso a fazer só o movimento do pole e não enxerga o que tem lá por trás das nossas aulas, né? Além das nossas aulas de pole dance. Então esses treinos, eles são muito, muito importantes e tem muitas possibilidades. Tem gente que faz crossfit, você tem que se identificar. Eu gosto muito dos treinos online, inclusive trabalho com isso e eu amo fazer também. Ontem eu fiz um treino meu, hoje eu não tive tempo e eu gosto muito de fazer porque é rápido, é só pegar, ligar aqui e tô aqui em casa, já tenho aquecimento 30 minutinhos, não preciso me deslocar, né? Então eu falo que antes da pandemia, não pole, eu já treinava em casa, eu sempre gostei de fazer exercício em casa. Então, pra mim, é gostoso. E você tem que sentir esse prazer também. Você tem que sentir a vontade. Bota uma música. Hoje mesmo deu muita vontade de dançar. Que hoje é o dia do profissional de educação física e é o dia da bailarina. Então, eu postei aqui nos stories. Depois vocês dão uma olhadinha. Mas hoje deu uma vontade de dançar, de fazer o improviso. É gostoso. Isso estimula a gente a treinar. Barra parada, gente... Você vai ficar parado também. A barra tem que estar aqui, ó, sendo usada por alguém que seja José. É legal você pendurar aqui, porque você vai olhar sempre pra ele, vai lembrar sempre da barra. E assim, tem que ser gostoso e divertido. Não precisa ser maçante, não precisa ser chato, tá? Sobre minhas experiências. Outra questão aqui, bom, sobre algumas dicas de atalhos que eu passei aqui pra vocês, aqui eu escrevi umas coisas aqui, daí eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu já falei. Antes de eu ir pra essa parte da minha experiência, eu coloquei aqui um atalho que é muito importante e que pouquíssimas pessoas usam. As nossas metas de movimento, seja semanais, seja mensais, seja... eu fiz uma vez, não deu certo. Tenta de outro jeito, sabe? Sempre muda a estratégia, mas muda o objetivo. Essas metas eu falei muito pra vocês essa semana. É um atalho, assim, grandioso que vai ajudar muito vocês a conquistarem os movimentos que vocês mais querem fazer. E outra, quando a gente vê o tempo, né? A gente fala, caramba, nossa, eu não treinei essa semana e eu quero fazer até tal data. Não, vou correr então pra treinar. As metas é fundamental. E tem aqui... Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Que é uma frase do país da Alice no País das Maravilhas. Então,
Se a gente tem traçado, né, a meta, o que é? A gente traçar o objetivo e a gente tem que entender o caminho, que é o que eu tô passando aqui pra vocês essa semana toda. E vocês vão entender alguns erros que a gente comete também no Polidense lá no lançamento da plataforma do Poli Todo Dia, que vai ser uma baita aula, que tem muito conteúdo também, e vocês vão aprender bastante. Então, assim, colocou as metas, seguiu o que a Tati tá passando aqui. Gente, tem vídeos, tem treinos, aqui vocês têm muito conteúdo de forma gratuita, vocês podem começar a colocar em prática, já pode treinar. Tenho seguidoras que não são alunas que já viram muito resultado em pouco tempo, só com os treinos aqui, tem os treinos no YouTube também. Então, assim, o caminho você já tem. Se você tá me acompanhando aqui, o caminho você já tem, a meta você já tem, então você vai conseguir alcançar, tá? E os atalhos são muitas possibilidades, né? Não existe milagre. O milagre acontece quando a gente trabalha para que ele aconteça. Aí acontece o milagre. Igual o movimento. Nossa, saiu do nada o movimento. É muito engraçado. Tem movimento que a gente faz na sorte. Eu faço aula de canto. Meu professor, ele sempre fala, quando eu acerto muito, né? Quando eu vou cantar, eu acerto muito. Ele fala assim, vamos ver se não é sorte. Tenta de novo. Então, se você fez o movimento, saiu assim do nada. Tentou de novo, não saiu, foi sorte. Se você fez o movimento, saiu do nada. Tentou de novo, saiu, foi força, foi porque você se dedicou aos seus treinos além das aulas de pole. E é isso, tá? Então, assim, sempre tenta mais uma vez. E lembra que tudo é repetição, tudo é repetição. Tudo tá, os pequenos detalhes, aquela pontinha de pé que você esqueceu de fazer, aquele treino de mobilidade, de punho, que você não fez, que você não tá conseguindo fazer parada de mão. Muitas vezes, muita gente acha que é por conta de medo, que é porque não tem força. E que é? A pessoa faz uma amplitude assim, ó. Como que ela vai fazer uma parada de mão? O tronco dela não vai conseguir chegar. O ombro, o quadril em cima do ombro, porque não tem mobilidade. Esse punho aqui tem que estar esticadinho, o ombro tem que estar com essa força aqui. Então, assim, às vezes não é. Eu falei aqui pra vocês, né? Às vezes a gente usa a desculpa do medo, do trauma, mas não é isso, né? É um pouquinho de falta de mobilidade, um treino que a gente deixou de fazer, flexibilidade, punho, que impede a gente de chegar a alcançar no nosso objetivo. E aqui eu coloquei para contar um pouquinho da minha experiência, que eu sempre falo, né? Tudo que eu passo para vocês eu já passei também como aluna. E como professora, eu tenho bastante alunas no online, eu já tive bastante alunas no presencial. E eu sou uma professora que eu não deixo dar muito intervalo. Eu acho que eu faço tudo pelo bem da aluna. Assim, quem brilha na aula é sempre a aluna. O professor, ele dá um peteleco, assim, sabe? Ó, assim. Então, o que eu puder fazer para ajudar vocês é um negocinho de nada, porque tá tudo dentro de vocês. Aqui eu ajudo, dou caminho, dou treino, não sei o que, mas tá aqui dentro de vocês de fazer acontecer. Então, assim, as minhas aulas, elas sempre eram muito dinâmicas, porque eu não gostava de ver, às vezes eu como aluna, eu via a professora... dava um movimento e ficava no celular conversando, não prestava atenção. Eu já quase desisti do pole por conta disso. A professora chegava muito atrasada na aula, eu me aquecia sozinha. Então, assim, tomem cuidado, sabe? Para quem dá aula, quem brilha é o aluno, não o professor numa aula, né? Em qualquer tipo de aula. Então, quis trazer aqui para vocês um pouquinho de experiências que eu tive. Eu já falei bastante, né? Que eu acho que não deveria ter falado antes, mas eu falei já. E daí não teve muita coisa pra trazer aqui para vocês. Mas, olha que legal, tem pessoas aqui de fora, uma bandeirinha dos Estados Unidos, ó, chique. Quem brilha é sempre o aluno, tá? Eu tô aqui, hoje é dia do professor de Educação Física, e então, assim, quem brilha é o aluno em aula. Então, vocês têm possibilidades, vocês têm atalhos, vocês têm treinos para fazer em casa. Eu tô aqui para ajudar vocês, que vocês precisarem, vocês sabem disso. E contem aí comigo, para qualquer dúvida que vocês tenham. Assistam as lives essa semana. Amanhã, sexta-feira, quem não for pra balada, vocês vêm aqui comigo e eu vou falar o tema de amanhã. Amanhã eu vou ensinar vocês como que a gente pode fazer uma agenda de treinos, como que a gente vai fazer um calendário de treinos. Então, assim, sabe a agenda que a gente tem para anotar aulas, para anotar compromisso, para anotar médico e almoço com a amiga, balada e não sei o quê?
tem uma agenda dessa, pega essa agenda e usa para você colocar seu treino. Ou pega um caderno, ou pega uma planilha no Excel, um computador, o que for mais fácil. Cada um tem um jeito. Então não adianta eu falar assim, o que é melhor? Tem gente que é no papel, tem gente que é no papel e não funciona, tem que ter os dois. Tem gente que é no celular, mas façam isso. Então venham amanhã, às 8 horas, eu vou manter o horário na sexta-feira, às 8 horas. Eu não vou pra balada, não, tô brincando. Às 8 horas, é curtinha live de 30 minutinhos. Eu vou ensinar vocês como fazer uma programação para um mês de treinos. E depois vocês podem ir repetindo com algumas variantes que eu vou passar para vocês amanhã também, tá? Gente, então é isso. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quem chegou agora, perdeu o comecinho, assista, depois vai ficar salva essa live, tá? Ficando salva, né? Eu não tô postando nada para vocês terem a ordem das lives aqui bonitinha. Se vocês têm alguma dúvida, anotaram, tem bastante possibilidade aqui para vocês conseguirem progredir de uma forma rápida e eficiente no pole dance. É só vocês quererem e eu dou aqui várias dicas para vocês e treinos também, tá? Gente, é isso. Se ficar alguma dúvida, vocês me falam. Tem muita gente chegando nova, mandando mensagem. Vou conseguir responder todo mundo. E assim, perguntando de onde eu sou, que quer começar pole. Então me ajudem, gente. É online, tá? Não trabalho com aulas presenciais. A Cleidiane, Tati, iniciei o pole há pouco tempo, escorrego demais. Tem alguma dica? Cleide, eu passei para vocês, acho que na terça-feira, segurança, acidente, como que foi o tema de terça? Tem várias dicas, mas eu vou passar aqui. Cuidados de prevenção. Como limpar a barra, se secar, o hidratante, usar um creme o dia antes, tomar um banho, lavar a mão, ver se tá muito calor, sempre se secar. Aí existem os gripezinhos que eu passei aqui pra vocês. Dá uma olhadinha, não sei se você estava acompanhando a live de terça, mas lá tem bastante dica de cuidados, tá? No começo, gente, tem essa questão porque a gente não tem a força suficiente e a gente não sabe muito, né, como fazer os movimentos na barra. Então, pode ser que você vai escorregar um pouquinho mais, pode ser que você vai ficar um pouquinho mais roxa, só que isso, um mês e meio para você se adaptar. Gente, quando eu comecei, eu tenho muita sensibilidade na canela. E a escalada pra mim era um negócio assim, que eu ia escalar, escorria uma lágrima de dor. Eu falava assim, não vai passar, não é possível, gente. E hoje eu não sinto, assim, mas é muito sensível. Aqui, às vezes, só de tocar assim, eu sinto dor. Agora, então é uma questão de adaptabilidade, tá? É a questão de escorregar, cuidado, porque às vezes o jeito que você sobe na barra, você sobe de um jeito que você já pode subir escorregando. Então, vê como você tá subindo na barra, enxuga bastante a mão, tá? E assiste a live da terça-feira que eu passei aqui pra vocês. Sou a doida... A Bela tá falando que sou a doida do breu. Eu já usei breu sólido dentro de uma meinha e eu já usei o breu com álcool. Com álcool, não. É uma cola que gruda a vida. E o sólido, que vira um pozinho, ele falseava. Então, tomem muito cuidado se vocês forem usar esses produtos que não são tão apropriados, né, pro pole, porque eles podem falsear também, tá? Pó de magnésio, pra mim, era pior, escorregava mais ainda. Que mais? E agora eu uso os gripezinhos que eu passei aqui pra vocês, que é da Gaia. Um pra suor e um que é tipo uma colinha mesmo. Bom, gente, qualquer dúvida, vocês me deixam aqui nos comentários ou manda lá nos stories que eu ajudo vocês, respondo. E vou ficando por aqui, fechamos hoje 30 minutinhos, meus treinos são de 30 minutinhos ou menos, tem treinos de 20, de 15, tem aulas de 5 e no sábado a gente vai fazer o Batman em 10 minutos. Gente, no sábado, o negócio é o seguinte, eu quero vocês aqui meio-dia, rapidinho, hein? Quero vocês aqui comigo. E amanhã também, às 20 horas. Bom, vou ficando por aqui. Bom descanso pra vocês. Muito obrigada pela presença. Foi muito gostoso. Eu amo fazer isso, trocar meu conhecimento, passar pra vocês. Porque eu entendo que eu sou aluna ainda, né? Apesar de estar faltando, mas assim, eu como aluna, sem antes ter tudo isso que eu tenho hoje, todos esses anos estudando, desde 2016, 2017, eu sei como que a gente fica sem ter, parece, nossa,
meio perdido, meio bagunçado, né? Eu me sentia assim muitas vezes. Então, é acolhedor, eu gosto de fazer isso, porque parece que eu tô abraçando vocês, trazendo tanto conhecimento e informações aqui importantes para vocês. Então, é um prazer estar aqui com vocês essa semana, né? Todos os dias, e agradeço muito a presença de vocês também. Muito obrigada por ajudar a gente, eu que agradeço. E é isso, eu vou ficando por aqui. Vai ficar salva, depois vocês assistam qualquer coisa de novo. E boa noite, gente. Obrigada, um beijo, até amanhã às 20 horas. Tchau, gente!